Hoje a gente vai falar sobre tireoide, sobre alterações tireoidianas. E para esclarecer, né, só para a gente começar falando a mesma coisa, às vezes a gente escuta as pessoas dizendo, né, eu tenho tireoide, eu não emagreço porque eu tenho tireoide. Todo mundo tem tireoide, tá? Tireoide é uma glândula que fica no pescoço, aqui embaixo do gogó, que é o pomo de Adão, né? Também conhecido como gogó. Então essa glândula faz parte, né, do nossa fisiologia, é normal. Então quando você escuta alguém dizendo que tem tireoide, na verdade o que ela está querendo dizer é que ela tem algum problema na tireoide, tá? Não, você tem síndrome de Sjögren e lúpus, tá? Entendi. Beleza, então continue escutando aí, você vai se beneficiar do que eu vou falar hoje também, tá? Então, só pra gente corrigir, então, quando a gente ouve falar alguém que tem tireoide, na verdade, ela tá querendo dizer que ela tem um problema na glândula tireoide. E a tireoide fabrica alguns hormônios, esses hormônios são responsáveis por desempenhar algumas funções no nosso corpo, funções de memória, de concentração, de fertilidade, de regulação dos ciclos menstruais, de regulação dos batimentos cardíacos, que mais? De humor, movimentos intestinais. Então, todas essas são funções dos hormônios tireoidianos. E a princípio a gente tem duas doenças autoimunes da tireoide, que é a tireoidite de Hashimoto, né, ou Hashimoto, e a que causa hipofunção, né, que pode desencadear o hipotireoidismo, e tem a doença de Graves, que é o contrário, ela é a doença de base para desenvolvimento do hipertireoidismo. Então, essas duas são doenças autoimunes que alteram o funcionamento da glândula tireoidiana para mais ou para menos, tá? Então, os anticorpos atacam, né, as nossas células de defesa começam a atacar tecidos sadios da tireoide, fazendo com que ela tenha alteração na produção dos seus hormônios, tá? No caso do hipotireoidismo, como eu disse, é uma hipofunção. A produção de hormônios está diminuída, o tamanho da glândula é menorzinho, tá? Isso implica em alguns sintomas, como a pessoa não tem energia, ela tem muito sono, ela é mais depressiva, principalmente essa questão de sono, cansaço ao final do dia, né? Aquela pessoa que chega final da tarde, 5 horas, ela não é ninguém, vamos dizer assim, ela não tem energia para nada mais, né? É uma pessoa que tem uma tendência a acumular peso, ela também pode ter sintomas, alterações no ciclo menstrual, quedas de cabelo, unha quebradiça, pele seca, tá? A pessoa com hipotireoidismo, ela tem as extremidades frias, né? Mãos e pés frios. Ela também é um pouco mais irritada, tá? Então, uma das formas da gente avaliar se essa tireoide está funcionando de forma indireta é através desses sintomas, tá? E no hipertireoidismo, essa questão da irritabilidade, do cansaço, ela é parecida, mas a pessoa ela tem taquicardia, né, o coração bate mais acelerado, ela tem diarreia, ela tem sudorese intensa, ela pode ter problemas de fertilidade também, osteoporose, tá? Mas a gente vai falar hoje mais baseado na tireoidite Hashimoto, que causa o hipotireoidismo, porque ela é muito mais prevalente, muito mais comum, é uma das doenças autoimunes mais comuns, né, mais prevalentes na população, né? Então a gente no consultório a gente pega todos os dias pessoas com hipotireoidismo. Nem todas as doenças, todo caso de hipotireoidismo é doença de Hashimoto, tá? Mas a grande maioria é Hashimoto, tá? E como que funciona? Se você tem alteração na tireoide, você deve estar comumente, você deve estar acostumado a avaliar um exame chamado TSH e outros dois exames talvez, né, que chamam T3 e T4. O TSH, ele não é um hormônio tireoidiano, ele é um hormônio produzido pela hipófise, que é uma glândula que tem no nosso cérebro que envia uma mensagem para a tireoide para produzir os hormônios tireoidianos, que são o T3 e o T4, tá?
Então, quando o TSH está alto, isso quer dizer que a hipófise está mandando uma mensagem para a tireoide. Ou tireoide, produz mais hormônio tiroidiano aí, porque o que você está produzindo para essa pessoa não está sendo suficiente. Então, o TSH aumenta para aumentar o estímulo da tireoide, para ela produzir os seus hormônios tiroidianos, que são o T4 e o T3, tá bom? Então, quando a pessoa tem o hipotireoidismo, esse hipotireoidismo está descontrolado, ela tem um aumento do TSH, tá? Mas pode ser que ela esteja com o TSH controlado, né, normal, mas mesmo assim não está com a tireoide bonitinha, funcionando perfeitamente. E que nutrientes são importantes para o funcionamento da tireoide? A gente tem o iodo é a que faz é o substrato para a produção de hormônio tiroidiano, o T4 e o T3, tá? E o problema, gente, é que a gente não tem muita fonte de iodo na nossa alimentação, principalmente aqui no Brasil, no Ocidente de forma geral. Então, os principais alimentos com iodo, fonte de iodo, são as algas e os peixes. Então, na nossa alimentação, isso acaba não sendo muito prevalente. A gente também tem iodo no sal, mas o sal que está ali no iodo, ele não é tão aproveitado pelo nosso corpo, não é o iodo que a gente precisa propriamente dito, tá? Então, a gente precisa utilizar de forma externa. Uma forma da gente usar, talvez você coma iodo, né, coma a alga só quando você vai ali num restaurante japonês e você come um sushi, né, que tem o peixe enroladinho com a alga nori, tá? Mas uma forma da gente utilizar mais, mais algas é comprando a alga nori mesmo, as folhinhas de alga nori e quebrando ela em cima da salada, porque ela não tem muito sabor, tá, gente? Ela é meio insípida. Então, é uma forma de você consumir o iodo aí, que vai ser o nutriente fundamental para a produção de hormônio tiroidiano, tá? Então, pega ali, compra a folhinha de alga nori, você tem mercado ou lojas de produtos japoneses, assim você encontra facilmente, tá? Uma folha de alga nori por dia, que é a do sushi, já vai ser bacana para o iodo da sua tireoide. E algumas vezes é necessário suplementar o iodo, tá? Aí a gente tem outro nutriente importantíssimo, que é o ferro. O ferro, ele é importante para carregar o oxigênio para o nosso corpo, então ele que faz o transporte do hormônio tiroidiano para o restante do corpo. E como a gente avalia o estoque de ferro é através do exame chamado ferritina. Vocês já devem ter medido isso no sangue de vocês. Então, quando a ferritina está muito baixa, isso é uma forma de mostrar que o estoque do ferro está baixo e a tireoide usa muito ferro. Então, quando a gente não tem ferro suficiente, a tireoide fica também com a sua produção hormonal prejudicada. Isso acaba sendo muito mais comum em mulheres, por quê? Porque nós menstruamos mensalmente e através da menstruação a gente perde sangue que contém ferro, tá? E em mulheres, além das mulheres, pessoas que doam sangue, e se a gente juntar, né, mulheres doadoras de sangue, vai ser um problema ainda maior. Então, eu gosto de pedir para as pacientes que têm uma ferritina baixa, que são doadoras, espaçar mais o período de doação entre uma doação de sangue e outra, e sempre verificarem os seus estoques de ferro, porque lá no Hemocentro eles vão fazer um exame rápido que eles vão medir hematócrito e hemoglobina, se eu não me engano. E esses dois, o hematócrito e a hemoglobina, eles são mais para ver anemia propriamente, mas antes da gente ter uma anemia, a gente tem um baixo estoque de ferro, que é super importante para a produção de hormônio tiroidiano, tá? Tá tudo certo com a conexão aí, gente? Tudo certo com a conexão? Às vezes para mim dá uma travada, daí eu queria saber. Alguém pode me dizer? E aí, gente, quando eu falar alguma coisa que vocês acham interessante, vai me dando coraçãozinho aí para eu saber que é legal o que eu tô falando, que é relevante o que eu tô falando, que aí eu consigo explorar melhor, assim, os pontos que são da necessidade de vocês escutarem ou ter mais interesse em saber,
tá? Então eu falei do iodo, falei do ferro e agora eu vou falar outros 3 que são super importantes, que é um trio, que é o selênio, zinco e o magnésio. O selênio, zinco e o magnésio são importantes para conversão do hormônio T4 em T3. Lembra que a hipófise mandou a tireoide produzir hormônio tireoidiano através do aumento do TSH? A tireoide produz T3 e T4, mas ela produz muito mais T4, e aí a gente precisa converter o T4 em T3. O que você toma, se você tem hipotireoidismo, você toma um hormônio que é o T4. Então, se você não converte, só que dentro do seu corpo esse T4 não se converte em T3, você não tem um hormônio que é propriamente utilizado pelo corpo, porque o hormônio que nós utilizamos para fazer todas as funções que eu falei, cognição, memória, atenção, ciclo menstrual, fertilidade, tudo isso é o T3 quem faz. Então, eu preciso tomar o T4, mas eu preciso converter em T3 de forma eficiente. E se eu tenho deficiências nutricionais de selênio, zinco e magnésio, eu não vou fazer essa conversão de forma eficiente. Então, eu estou tomando o hormônio T4, mas ele não está fazendo a função no meu corpo. E onde que eu tenho selênio, zinco e magnésio? Eu tenho selênio principalmente na castanha do Pará, então se você consome, quem tem hipotireoidismo deveria consumir castanha do Pará todos os dias. Em 2 castanhas do Pará você já atinge a sua necessidade de magnésio do dia todo. De selênio, tá? Aí a gente tem o zinco, que está presente nos frutos do mar, nos peixes, na carne vermelha, tá? E aí no magnésio a gente encontra ele nos vegetais verde escuro, como brócolis, couve, e também nas nozes e nas leguminosas, como arroz, feijão, grão de bico, lentilha, tá? Então, muitas vezes a gente vê necessidade de suplementar esses 3, zinco, magnésio e selênio, tá? Para poder... Às vezes a pessoa tem um mau funcionamento tireoidiano por conta do déficit desses minerais, esses 3 minerais, além do ferro e do iodo que eu falei agora, tá? E que alimentos são ruins, né? Que alimentos eu devo evitar quando eu tenho hipotireoidismo? Existe uma ideia que é comum, né, que é divulgada, que é evitar as brássicas. As brássicas é um grupo de alimentos no qual pertence a couve, couve-flor, couve de Bruxelas, brócolis, repolho, rabanete. Só que as brássicas vão atrapalhar no funcionamento tireoidiano apenas se você consumir assim exageradamente. Talvez se você for uma pessoa crudívora, que é uma pessoa que só se alimenta com frutas, verduras predominantemente, tá? Mas eu não diria que você deve evitar esses alimentos, até porque você viu que eles são fontes de selênio, de zinco, de magnésio também, tá? Agora tem um alimento que é bem importante de você evitar se você tem hipotireoidismo, que é a soja. Proteína texturizada de soja, qualquer tipo de soja que não seja fermentada, porque a soja sim, ela vai prejudicar a conversão do hormônio T4 que você toma em hormônio T3, que é a forma ativa, a forma como o seu corpo utiliza, tá? E também acaba sendo um problema em quem é vegetariano, às vezes vem consumindo muito soja, tá? Então a gente precisa realmente ter esse controle. E aí o glúten, claro, né? Eu já fiz live sobre glúten aqui. O glúten, propriamente na tireoide, ele vai receber um estímulo de anticorpos, porque na nossa tireoide a gente tem uma sequência de aminoácidos. O que é aminoácidos? São pequenas partes de proteína que se juntam, que ao se juntar formam uma proteína. Então, na minha tireoide eu tenho sequências muito parecidas com a da gliadina, que é a proteína do glúten. Então, toda vez que eu tenho contato com a gliadina, porque, lembra, ela é uma molécula grande que eu não tenho capacidade de digerir, e aí o intestino, né, do autoimune está esburacado, essa proteína grandona que não foi digerida porque você não tem enzima, encontrou espaço para entrar para dentro do seu corpo, para sua corrente sanguínea, porque tá um buracão no seu intestino. A hora que ela passou, ela estimula todos esses anticorpos, que são as nossas células de defesa, a atacarem a gliadina.
Só que você tem uma doença autoimune, ao qual o seu corpo acaba atacando células sadias. E se você tem uma tireoidite de Hashimoto, cada vez que você come glúten, você está dando um estímulo para o seu corpo atacar suas células tireoidianas, desenvolvendo assim uma tireoidite de Hashimoto, agravando a que você já tem e fornecendo um terreno biológico, um ambiente corporal favorável ao aparecimento, ao desenvolvimento de uma segunda, uma terceira, uma quarta autoimune. E todas as estratégias alimentares que eu tenho falado frequentemente aqui, além do glúten, além da soja, laticínios, álcool, embutidos, né? Prática do jejum intermitente, restrição de carboidratos, né? Uma dieta low carb baseada na dieta do Mediterrâneo, modulação intestinal, tudo isso que eu venho falando, ela se aplica ao hipotireoidismo desencadeado pela tireoidite de Hashimoto. São todas estratégias que são comuns em todas as autoimunes. E a gente também tem substâncias chamadas halógenos, que são não metais, que competem com o iodo pela tireoide. Então a tireoide, lembra, ela precisa de iodo para fabricar hormônios. Só que ela tem esses não metais, que é flúor, cloro e bromo, que a tireoide também acaba preferindo. Ela tem um receptor que reconhece como algo a ser ligado ali nesse receptor. Então, como a gente come pouco iodo e a gente tem muito mais contato com cloro, bromo e flúor, a gente acaba tendo mais contato com isso e esses halógenos alteram o nosso funcionamento intestinal também. Tá? Então, onde que a gente encontra flúor? Na pasta de dente. Onde que a gente encontra cloro? Na água que a gente toma banho, na água da piscina, por exemplo. Onde que a gente encontra bromo, né? Na farinha de trigo, nos agrotóxicos. Então, se eu quero ter um bom funcionamento tireoidiano, lembra, a ideia é ingerir o que eu preciso, mas também deixar de ter contato com aquilo que está prejudicando. Então, se o flúor, o cloro e o bromo está prejudicando meu funcionamento tireoidiano, eu tenho que evitar esse contato. É lógico, a gente não é totalmente livre e inerte de estar em contato com esse tipo de contaminante. Mas a gente pode minimizar, né? Como que a gente minimiza? Preferindo alimentos que sejam naturais, né? Que não tenham agrotóxicos, alimentos orgânicos. No caso do cloro, se você tem piscina, já tem outros recursos mais modernos, né? Que não utilizam cloro, tem piscinas que são tratadas com ozônio, com outros sais que também fazem a mesma função do cloro. Existem adaptadores de chuveiro que filtram a água do chuveiro para tirar o cloro, porque a nossa pele, gente, ela absorve muita coisa. Coisa boa e coisa ruim, tá? E aí, quando a gente tem contato com essas coisas pela nossa pele, pela nossa mucosa oral, a gente absorve também, tá? Então, procure evitar, diminuir o contato com esse tipo de não metal que que também contribui para a não captação de iodo pela tireoide. Aí a gente tem alguns medicamentos que influenciam nisso, principalmente anticoncepcionais e um medicamento muito famoso para tratar espinha. Talvez vocês saibam qual seja, talvez alguém já tenha tomado. Então, essas duas classes de medicamentos também favorecem a alteração no funcionamento da glândula tireoide. Até porque os medicamentos, de forma geral, eles agridem o nosso fígado, né? Tudo tem que passar a ser filtrado pelo fígado. Então, o fígado é ali também que acontece a conversão do T4 em T3, que é o hormônio que a tireoide, que eu tô falando aqui até agora, que a tireoide precisa dele. Então, a gente precisa ter um fígado saudável. E um fígado saudável não é simplesmente avaliando enzimas hepáticas, como TGO e TGP. Antes da gente ter alterações funcionais, alterações anatômicas, né? Ou seja, uma alteração no exame de imagem de fígado, alteração em exames de sangue de fígado, a gente tem alterações energéticas no órgão. Então, o primeiro estágio da doença é a alteração energética, é por isso que a gente utiliza, por exemplo, homeopatia, florais, harmonizadores quânticos
isso tudo é para agir no equilíbrio energético, né? E os órgãos também têm desequilíbrios energéticos, tá? E também se você tem uma alimentação, né, que favoreça mais a intoxicação do que a detoxificação, você acaba tendo também mais alteração na saúde do seu fígado, que é importante para a conversão de hormônios tiroidianos, tá? Então, a detoxificação são processos que a gente tem que estimular diariamente, através do que a gente come, né? Se a gente mais coloca coisa que está intoxicando nosso fígado para dentro, ele vai ficar mais intoxicado. Então, a gente precisa ingerir diariamente alimentos que vão contribuir para a detoxificação do fígado. E também a gente pode lançar a mão de estratégias, né, de dietas detox, de limpezas do fígado de forma periódica também. Tudo isso para otimizar o funcionamento da tireoide, olha só. Lembra que o nosso corpo, ele é interligado, não é um amontoado de órgãos funcionando de forma independente. Nosso corpo, nossos órgãos estão se comunicando, trocando ali funções, né? Um precisa do outro para funcionar de forma eficiente. É como uma fábrica, né? Uma linha de montagem. Se um não faz adequadamente o seu trabalho, vai sobrecarregar os outros, e o trabalho seu depende do trabalho do outro e do outro que vem depois de você também, né? Assim é o funcionamento do nosso corpo, tá? E aí vamos pensar em como olhar esses exames bioquímicos, né? Eu falei para vocês, né, que vocês poderiam pegar esses últimos exames de vocês, que vocês têm, para eu mostrar, para eu falar para vocês como que é os valores de referência ideal para você ter certeza que a sua tireoide está funcionando bonitinho. Se você tá aí com esses exames em mãos, pega um lápis, pega uma calculadora para você poder fazer conta, se você não for bom de conta de cabeça, que eu já vou falar. Mas uma forma indireta da gente avaliar a função tireoidiana é através da medição da temperatura ao acordar. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um termômetro, deixar do lado da sua cama no seu criado mudo. E você, logo que você acordar, a primeira coisa que você vai fazer é pegar esse termômetro, colocar debaixo do braço e aferir sua temperatura. Antes de você fazer qualquer coisa, tá? Antes de você levantar, tomar água, já coloque. E deixa ali e marca quanto que deu. Você vai fazer isso 5 dias. 5 dias. Aí você vai pegar a maior temperatura e a menor temperatura e vai excluir. Vão sobrar 3. Você vai dividir, fazer a média dessas 3. A nossa temperatura ideal é 36,6, tá? Menos do que isso já caracteriza uma hipofunção tireoidiana. É um pouco difícil a gente ter 36,6, tá? Então eu diria que, agindo de bom senso, se a sua temperatura tiver 36,2, estiver abaixo de 36, então você tá frio, meu amigo. Sua tireoide não tá legal, tá? Então você tá com a temperatura corporal mais baixa. Isso já caracteriza uma alteração tireoidiana, tá? Então faz isso. Mede lá, coloca o seu termômetro do lado da cama e mede 5 dias seguidos. Exclui a mais alta, mais baixa, faz a média das 3, tá? Pessoas com as mãos muito frias, as extremidades muito frias, né? Tem que dormir de meia até no verão, também indica uma alteração tireoidiana. E a falta de transpiração. Já viram aquelas pessoas que não suam, não transpiram? Né? Então, pessoa que está se exercitando, está com calor. Tinha uma paciente que lutava jiu-jitsu de kimono no verão e ela não suava, né? Então, essa tireoide não tá legal. Por que ela não tá legal? Né? Pode ser deficiência nutricional, contaminação com metais pesados, tá? Estresse oxidativo, inflamação, muitas coisas que podem alterar o funcionamento tireoidiano, tá? Beleza, sabemos aí como ver de forma indireta. Agora vamos ver como que a gente faz de forma direta, avaliando exames de sangue. O primeiro deles, né, lembra que eu falei que ferro é importante para o funcionamento da tireoide? Então, é importante a gente aferir a ferritina. A ferritina, ela tem
que estar no valor entre 70 e 100, no máximo 150 para homens. Se tiver abaixo de 70, tá faltando ferro para sua tireoide e a gente precisa suplementar, porque ferro baixo não dá para recuperar só comendo, tá? Aí precisa usar uma suplementação e dependendo do tanto de alterado que tá a sua tireoide, você vai precisar usar uns 6 meses aí, tá? Se tiver muito baixo, tipo abaixo de 20, 16, o mais indicado é fazer uma suplementação endovenosa, né? O Nuripurum na veia direto, porque aí você não tem perdas absortivas pelo trato gastrointestinal. Outro exame também, bem importante, aí você vai precisar de um médico, né, para fazer essa prescrição para você. Outro exame importante é a avaliação do TSH. Lembra que a TSH, produzido pela hipófise, que fala para sua tireoide produzir o hormônio tireoidiano. Então, se o TSH está muito alto, é porque ele está tendo que mandar a sua tireoide produzir mais hormônio. Valores de referência do TSH, 0,7 até 2. Né? Não se atém àquele valor de referência do laboratório, porque ele normalmente está entre 4,5 e 5. Isso já caracteriza, né, uma alteração aí da tireoide. Seu TSH está tendo que ficar muito mais alto para você poder dar conta de deixar a tireoide produzindo hormônio eficientemente, tá? E aí o T3 livre, ele tem que estar próximo do limite superior, que é entre 3,5 e 4. Né? Lembra que você toma o T4, que você toma lá, o remédio que você toma é o T4. Tem que converter em T3 via nutrição, via vitaminas e minerais. Então, o que tem que estar alto é o T3, que é o hormônio que está fazendo toda essa função do seu corpo, regulando seus batimentos cardíacos, levando oxigênio para o seu sangue, regulando seu ciclo menstrual, fertilidade, né? Te dá ânimo, te dá vida, né? Não é aquela pessoa que chega no final do dia tá acabada. Né? Então é o T3 que faz isso. E para ter T3 bom não é só tomar T4, tá? E aí ele tem que estar perto do limite superior, que é entre 3,5 e 4, tá? Aí a gente tem o T3 reverso. Lembra que o T4, que é o hormônio que você toma, ele tem que se converter em T3, mas tem um que chama T3 reverso, que é o hormônio da hibernação. Quando a gente, por exemplo, se uma pessoa que está na UTI, ela diminui o metabolismo dela como um mecanismo de sobrevivência. Então ela diminui a conversão do T3, do T4 em T3 e aumenta a conversão em T3 reverso, que é o hormônio da hibernação, como os ursos, ficam dormindo 6 meses lá. Tem que diminuir o metabolismo para sobreviver esse tempo dormindo. Quando a pessoa está na UTI é assim. Só que quando você não está na UTI, a gente não quer que você tenha T3 reverso, quer que você tenha T3. E você vai ter mais T3 reverso se você te faltar nutriente para fazer essa conversão, tá? Também tem como averiguar quanto você está tendo de T3 reverso. E aí tem os anticorpos tireoidianos, né? Lembra que a gente está falando aqui de autoimune, que está atacando sua tireoide? A gente tem a antitireoglobulina e a antiperoxidase, que são hormônios, são anticorpos tireoidianos. Então, via de regra, para termos comparativos, é ideal que você não esteja aumentando anticorpos contra a sua tireoide, tá? E também tem um outro exame chamado FAN. Tá? O FAN também mede anticorpos de forma generalizada, tá bom? Aí se você quiser suplementar, lembra aqueles 3, selênio, zinco e magnésio? Você precisa suplementar selênio na forma de selênio metionina, 100 microgramas, zinco na forma de zinco glicina, 25 microgramas, e magnésio na forma de magnésio de malato, mais ou menos 300 miligramas, tá bom? E aí, perguntas, pessoal? Podem fazer aí que eu vou responder, que hoje tá com mais tempo aí, tá? Falei pouco hoje. E aí, você pode falar assim, Carlos, eu não ligo, eu tenho hipotireoidismo, tenho tireoidite de Hashimoto, eu tomo hormônio e tá tudo certo, não vou cuidar de outras coisas. Mas
Lembra que a Hashimoto, se você só tem essa autoimune, ela é porta de entrada para outras. Se você não breca o mecanismo, você vai continuar estimulando a cascata de anticorpos do seu corpo a atacar células saudáveis. E aí você está alimentando, está dando o terreno biológico favorável para aparecimento de uma segunda, uma terceira autoimune, tá? Cristiano, Jean, Patrícia, Alisson. E aí, galera, alguma pergunta ou não? Aproveito que é de graça, hein, hoje. Ah, tem uma questão de cistos também. Ninguém perguntou isso, mas vou falar sobre os cistos tiroidianos. Tudo que é de cisto, de nódulo, de lipomas, né, que são aparecimentos de gordura embaixo da pele, bolinhas que parecem cistos, né, tudo que é cisto, cálculo, acontece porque tem algo de errado no corpo. Então, no nosso corpo, a gente tem um pH, nosso sangue, um pH de 7,35 para 7,45. Isso é um pH alcalino, tá? O nosso corpo tem um equilíbrio e ele não, em condições normais, não deixa esse pH baixar, não deixa esse pH ficar ácido. Só que se eu tenho uma dieta ácida, o que é uma dieta ácida? Consumo excessivo de proteínas, principalmente carne vermelha, não ingiro vegetais, como industrializado, embutido, farinha, açúcar, álcool, né? Se eu tenho uma dieta inflamatória, que é ácida também, eu vou exigir do meu corpo um desgaste para poder me manter num equilíbrio homeostático, né, ter um mecanismo de efeito tampão. Por isso que até que quem é da medicina tradicional acaba falando que é besteira pensar em ingerir alimentos alcalinos, em tomar uma água alcalina, por exemplo, porque o nosso corpo ele faz esse equilíbrio. Porém, ele faz esse equilíbrio, toda vez que ele aumenta, que ele faz essa regulação do pH, esse ácido se transforma em sal, que pode gerar um cisto, um nódulo, um lipoma, tá? Então, se você tem cistos, nódulos, lipomas, isso é uma forma de você ver que sua dieta está excessivamente ácida. Tá bom? Cisto sebáceo, furúnculo, espinha, acne, são manifestações que seu corpo está colocando para fora. Uma forma de falar que tá ácido, tá? Fechou, pessoal? Ninguém quer perguntar hoje? Estão quietinhos? Falei pouco hoje. Aproveito para fazer perguntas. Então vamos recapitular, já que vocês não estão a fim de perguntar. 2 doenças autoimunes de tireoide, tireoidite de Hashimoto, doença de Graves, minerais importantes para o funcionamento da tireoide: iodo, ferro, zinco, magnésio, zinco e selênio, tá? Então esses 5 são a base do bom funcionamento tireoidiano. Você precisa cuidar do que você come através de algas, castanha do Pará, frutos do mar, tem nas carnes também. E aí, se você quiser, você também pode suplementar caso esteja em pequenas quantidades, tá bom? Funcionamento tireoidiano é importante para fazer batimento cardíaco, fertilidade, regulação do ciclo menstrual, não deixar seu osso descalcificar, né, gerando uma osteoporose. Beleza? Fechou, pessoal? Era isso que eu tinha para falar por hoje. Um abraço, até a próxima terça. Na outra semana, dia 27, eu vou fazer uma live com o Dr. Wagner, endocrinologista ali de Londrina. E aí nós vamos falar sobre doença autoimune, um aspecto nutrição e medicina funcional. Fechou? Aí vocês já podem ir pensando nas perguntas que vocês vão fazer para ele. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.